Entendeu? Um bagulho assim. Então é isso. O debate começou e tudo. O Cogito vai querer mostrar slides e tudo. Eu mostro a tela. Pode compartilhar a tela e você mostra aí pro pessoal, né? Mostro. Pronto, vamos compartilhar a tela. Pronto, vamos lá. Tá bom, eu vou deixar a tela limpa, hein? Ok, vamos lá. Vai lá, ó. Bom, vocês estão vendo aqui? Estão vendo aqui meu Discord e tal? Sim. Ok, vamos lá, fazer aqui a apresentação. Enfim. Ok, vamos aqui ver. Tá bem assim, amadora, enfim, muito relaxada aqui. O mito passado conservador brasileiro, por Cogito. Primeiro slide. Introdução. O objetivo principal da seguinte apresentação vai ser, por meio de fontes histórico-acadêmicas, derrubar o mito de que a gênese da sociedade brasileira foi de um conservadorismo católico com muitas pessoas de movimentos online tradicionalistas querem fazer parecer. Além disso, a seguinte apresentação irá fazer um contraste entre a sociedade do Brasil colônia e a sociedade da América anglo-saxã das 13 colônias, do mesmo recorde de época, aproximadamente dos séculos XV ao começo do século XVII. Algumas considerações. A melhor maneira de destruir completamente uma narrativa burra é expor ela à vergonha dos fatos. 2. Partir para ad hominem, insultos e deboches e não engajar com os argumentos é automaticamente admissão de derrota e assinar o atestado de man-child, o que é a realidade de muitos dos interlocutores da bolha Hard-Trad brasileira, neo-Hard-Trad brasileira. Sobre o processo de pesquisa, todos os artigos utilizados são de profissionais referenciando obras que usam fontes primárias, ou seja, registro de pessoas contemporâneas ao período histórico e que vivenciaram o cotidiano e eventos no período de interesse. Trechos do artigo, Troco dos Pecados, Moral, Sexualidade e Inquisição no Brasil, um comentário do livro de Rodrigo Weinfels. Apresentação. Publicado pela primeira vez no final dos anos 80, período em que a nova história, notadamente a partir de meados dessa década, passou a ser objeto de grande interesse acadêmico e editorial no Brasil. Troco dos Pecados tornou-se referência obrigatória entre os trabalhos ancorados nas abordagens do campo das mentalidades e poder-se mesmo dizer de tendência da nova história cultural que se descontava como herdeiro das mentalidades da época. Originalmente tese de doutorado defendida na USP em 1988, Olha pro Donate Mago. É um pioneiro das moralidades cotidianas e da sexualidade na América Portuguesa do século XVI ao XVIII, a partir de vasta documentação que inclui correspondências jesuíticas, tratados morais, crônicas, legislação régia eclesiástica e, sobretudo, fontes inquisitoriais. Salve, Casa Schwarzburg. Segue aí, Cogitão. Continuando. Entre as qualidades que mais se destacam no conjunto de méritos da obra está a sua primorosa narrativa. O leitor é remetido à atmosfera do Brasil colonial, às práticas e crenças dos seus habitantes e dos agentes do projeto disciplinador e moralizante que Estado e Igreja buscavam implantar na Península Ibérica e no Além-Mar. De um texto erudito, com estilo impecável, emergem os perfis e trajetórias daqueles que foram alvos preferenciais de tal projeto, por serem destituídos das imunidades e privilégios dos poderosos e, por outro lado, não se incluírem nos grupos retratados com relativo desinteresse pelos oficiais da Contra-Reforma. São predominantemente homens, mas mulheres também sofreram perseguições, portugueses nascidos no Brasil, brancos e mestiços, cristãos velhos dedicados ao ofício e ao pequeno comércio, acusados de cometer bigamia, questionar a primazia da castidade clerical, manter relações homoeróticas, ou tão só preconizar a liberdade sexual, em que pese o número bastante modesto dos que foram realmente condenados se comparado aos sentenciados das metrópoles ou de outras colônias. Os moradores vivenciaram o esfacelamento das solidariedades afetivas e comunitárias, a culpabilização das consciências e, em alguns casos, humilhações públicas e punições nas galés e nos desterros. Não obstante tais inferências, Weinfels conclui que o destino da América Portuguesa seria o mesmo de Troco dos Pecados. Aqui você já tem uma apresentação dizendo que, apesar de terem, ocasionalmente, punições até que sérias, boa parte disso não era realmente punido de maneira eficaz e o máximo que ficava era um clima de sabotagem mútua, né? Onde todos estão contra todos porque existe uma autoridade, assim, ali por cima, querendo ferrar com a vida de todo mundo, entendeu? E isso levou, enfim, a gênese desse clima de inimizade que o brasileiro tem um com o outro, onde cada um quer só estar ali cuidando de si e ferrando com o outro, né? Você vê isso já desde os tempos da época do Santo Ofício, né? Da Inquisição. Vamos lá. O ambiente privado nos trópicos lusitanos. Exemplos retirados do artigo. O profano território sagrado das festas religiosas populares no Tocantins, por Valdir Aquino Zitsky e Edmilson Andrade Reis. Desde o início, os representantes eclesiásticos tentaram transformar a colônia num novo território da cristandade romana, que exigia, entre outros fatos, impor matrimônio nas bases cristãs com família continência e austeridade através de uniões sacramentadas. Essas tentativas, primeiro com indígenas e depois com os africanos escravizados, fracassaram pelo contexto social, político e econômico e pelo hibridismo cultural que a colônia possuía. Ok, mas tipo assim, trocando entre miúdos, a sociedade brasileira foi completamente falha em tentar desenvolver algum tipo de controle e conservadorismo. E eu vou fazer mais tarde o paralelo com as 13 colônias. Ok.
Vamos ver aqui. Weifers, 1989. Aqui vamos ver as fontes do historiador, né? Tipo assim, isso aqui é um artigo mencionando o livro do historiador lá, que é uma boa apresentação aqui. O reconhecimento e a valorização da vida sexual e matrimonial eram completamente diferentes para negros, brancos ou índios. Entre negros e índios, a fecundidade era estimulada e aceitavam-se uniões não legalizadas e famílias que muitas vezes se resumiam a mulher e filhos. Ou seja, você vê que o fenômeno da MSOL, da mãe solteira, é uma coisa que vem, já é tradicional brasileiro, né, cara? Porque, tipo assim, existe aqui ele diz explicitamente que existe um duplo padrão, por exemplo, para um homem português ou luso brasileiro que vai lá ter filhos com índias e negras fora do casamento, e outro padrão que também não era muito bem seguido ali dentro do ambiente branco, né? Que, tipo assim, ou seja, Certo. mesmo dentro desse ambiente, entre aspas, conservador, de dentro da casa grande, entre aspas, você vê esse tipo de coisa acontecendo aos rodos, né? Você vê concubinato, você vê bigamia, você vê, enfim, homoerotismo rolando solto. E, sinceramente, eu tô falando o seguinte: talvez o meu interlocutor aqui, o Henrique Ibérico, ele tenha, tipo assim, esteja até preparando alguma coisa falando sobre as ordenações filipinas, as ordenações manuelinas e alfonsinas, né, que você tem ali do século, ao menos século XV ao século Não vou falar disso XVII. daí não, cara. Não vou falar disso daí. Pode Não, deixar. ok, foi só um palpite. Mas, Tá, enfim. tá acabando os slides assim, já, Cogito? Cogito já tá acabando? Os Não, slides ainda já não. Não? Beleza. Ainda não, vou ler mais um pouquinho. Eu vou ler isso aqui e mais alguns outros dois, para poder já dar uma pausa. Aí Aproveita e lê vou tudo, dar mano. um... Lê tudo logo pra agilizar. Entre os brancos, o casamento devia seguir o padrão das uniões legais e se valorizava sobretudo a virgindade e fidelidade das mulheres. Isso aqui muito em teoria. Continuando na próxima página. Certo. Continuando, o frenesi sexual entre os indígenas e a libertinagem que assolava os trópicos deveria ser atacado pela igreja. E para isso, o Santo Ofício, também conhecido como Inquisição, estabeleceu um comportamento sexual condenando, entre outros atos, a contracepção e o prazer sexual, mas especialmente o prazer das mulheres, proibindo discussões de assuntos que elas não concordassem. Ronaldo Weifers afirma que os religiosos, pecadores ou não, eram muito úteis para a ocupação e colonização das terras, mas as mulheres, por seu escasso número, não podiam faltar aos homens, já que necessários para o casamento, para o concubinato, para o povoamento da terra. Você tinha esse aspecto também. E mais uma coisa aqui, eu acho que eu vou só ler mais parágrafo e mais um outro, que o Braille tá doido para poder falar aqui, ele não quer ser showman, né? Enfim, Não, tô querendo falar, era não. um Dei boa noite território... só. Dei boa noite só pra A colônia era um território de índios e negros com carência de mulheres brancas para o matrimônio, tornando-se um paraíso para todos aqueles que procuravam a satisfação sexual que era reprimida em Portugal. Depois eu vou tentar dar uma mais na frente aqui do debate, falando que, tipo assim, é uma coisa interessante, já havia um travestis nessa época, viu? Certo. Sim, travestis. Existem registros de muitos homens afeminados que eram trazidos de Portugal para o Brasil para poderem serem degradados e eles continuavam as suas atividades de, entre aspas, mulheres públicas aqui. Depois eu vou coletar isso aqui. Oliveira 2008. Continuando na próxima página. Os estudos de pesquisadores como Caio Prado Júnior e Gilberto Freire destacaram a prostituição como fenômeno de grandes proporções na colônia, especialmente na justificativa da escravidão. Caio Prado, em sua obra clássica A Formação do Brasil Contemporâneo, baseando-se nos relatos de viajantes do século XIX, construiu a imagem de uma completa irregularidade dos costumes sexuais na colônia. De acordo com o autor, a prostituição era o destino de boa parte do contingente feminino em oposição à vadiagem construída ao polo masculino. Desse modo, a função excessiva da mulher escravizada foi servir de instrumento da satisfação de seus senhores e dominadores, e por isso não ultrapassaria o nível primário e puramente animal do contato sexual. Você tem aqui fonte aqui do artigo que eu tava vendo. Certo. Aqui, fonte. Esse artigo é o quê? Não, um artigo histórico, falando sobre... Não, mas de quê? Quem é que fez? É o mesmo cara lá do Trópico dos Pecados? Não, é outra pessoa aqui. Ah, tá. Ó, vamos lá. Segue, Cogito, segue. Outros receitos, pronto. Aí acho que eu vou parar mais ou menos por aqui, porque aí já sai um pouco aqui do negócio. Não. Continua, termina logo aí, As vai. proporções na colônia, a formação do Brasil contemporâneo mais nas relações sexuais, construir mais não sei o que, acho que é repetido aqui. Enfim, deu um erro nos slides aqui. Logo, o que se conclui a partir da análise dos receitos? O Brasil era praticamente um refúgio sexual libertino, principalmente para homens portugueses querendo se afastar do controle social em Portugal. Isso aqui você vai desde homens que às vezes não se adequavam muito bem àquela moral rígida que dava para ser controlada assim mais ou menos na coroa portuguesa, ali na sede da coroa portuguesa com o Santo Ofício, como você também, assim, você tinha todo tipo de libertinagem e, entre muitas aspas, desvio sexual, que como era visto na época, como transexualismo, bigamia, e você tem até um registro outro de lesbianismo, mas geralmente isso não era muito considerado muito sério na época, porque não envolvia penetração, entre aspas, digamos assim.
Segundo ponto, a igreja, especificamente através do Santo Ofício, apenas nominalmente vigiava a vida privada, mas tinha padrões duplos de acordo com a etnia dos arranjos familiares. Ou seja, você vê que o Brasil, já desde o começo, ele vai ser estruturado o quê? Numa hipocrisia, num duplo sentido ali das regras, né? As regras se aplicam mais ou menos, assim, para inglês ver, para certos âmbitos sociais ali, talvez dentro ali da casa grande, mas o homem, de certa forma, estava completamente livre para poder fazer qualquer tipo de sexualidade não normal ali no ambiente público e no ambiente das cidades, porque era muito pouco vigiado. Aí você, tipo assim, inclusive depois eu vou puxar aqui do próprio livro do Rodrigo Weinfels, citações de que, tipo assim, às vezes um homem sodomizar outro mais jovem era visto como coisa de macho. E também outras coisas falando sobre a religiosidade aqui no Brasil, em que, pô, você vê que já desde o começo o brasileiro ele nunca foi realmente religioso, ele foi muito supersticioso, mas para ele, assim, moralidade religiosa e sexual nunca significou nada além de uma coisa muito vaga, assim, que era só imposto por uma fonte externa, né? Certo. Ok. Mas e no Zéua? Depois eu vou dar essa aqui vai ser a parte 2 aí. Mas por enquanto eu encerro aqui a minha apresentação. Aí qualquer coisa, aí eu vou deixar Fala um tempo tudo, cara. Fala tudo logo pra ir de uma vez, vai. Ok, eu vou terminar de apresentar aqui os meus slides, mas depois ainda vai ter mais coisas aqui que eu vou aqui preparar. É porque realmente os slides aqui ficaram... Eu não gosto de ficar fazendo apresentações muito grandes dos slides. Mas e no Zéua, enfim. Mais uma vez você vê essa minha tendência de misturar avacalhamento com coisa séria, né? Enfim, eu assumo que é um erro meu, mas, tipo assim, aqui tá parecendo um bom ambiente, então, enfim. Apesar de muitas pessoas fugirem das normas de sexo pré-nupcial durante o período das 13 colônias, e até aproximadamente um terço das noivas puritanas subirem ao altar grávidas, a sociedade protestante anglo-saxã puritana ainda é consideravelmente mais estrita e reguladora da vida privada que o Brasil filipino, mesmo sem o aparato burocrático do Santo Ofício, Inquisição. Uma evidência que uma dúvida, da onde você tá tirando essa parte aí? Só responde, da onde não, tá tirando? essa aqui eu acabei não vendo, eu vou lhe pedir perdão porque essa parte aqui eu não consegui subir a demografia exata das 13 colônias, é porque eu tava vendo um artigo. Não, eu quero saber de onde você tirou essa parte, qual é a fonte? Não, depois eu vou colocar aqui, viu? Mas, tipo assim, não, mas eu queria saber, é uma fonte que tem... São fontes demográficas da época falando sobre... É fonte demográfica, tá? O objeto de estudo é demografia, é isso? Deixa o like, galera. Isso, você está tentando desviar aqui, eu só estou fazendo uma caracterização. Cacete, não posso perguntar, não? Não, é porque você tá querendo fazer essa pergunta com o objetivo de querer desviar e querer me colocar em algum tipo de... Não tô querendo te botar em nada, cara. Só quero saber da onde veio essa parte aí de fonte dos Estados Unidos, cara. Só isso. Pera aí, ninguém vai botar ninguém. Todas as fontes aqui, ó, são, por exemplo, do site do Smithsonian. Você tem também aqui, fontes do próprio arquivo aqui, o arquivo online universal, onde você tem transcrições de textos da época, e em que você tem aqui, inclusive, relatos, tipo assim, de punições que eram extremas para coisas que eram corriqueiras no Brasil aqui. Você tem aqui, são transcrições. Pode ver isso aqui. Aqui, ó, eu coloco todas as fontes aqui citadas. Tá, então são duas fontes só, é isso? Não, tem mais do que isso. Tem mais do que isso. É que você citou só duas, né, cara? Então quais são? Cara, todas essas fontes aqui do Archive, elas têm várias e várias... Você tá querendo agir de maneira ligeira, que eu tô percebendo que você tá querendo fazer. Agindo de maneira ligeira, cara. Você você está questionando pra querer me encurralar. Mas a questão é o seguinte, essa aqui é uma apresentação breve. Tá, aquela apresentação... Essa aqui é uma apresentação breve. Tá, o primeiro slide é você. Isso daí é o que você escreveu, é isso? Sim, nesse caso, isso aqui, eu estou falando, isso aqui é só uma característica, eu só estou apresentando algumas coisas que foram coletadas por mim. Tá, pode voltar do início aí, o ZOA, vai, pode voltar do início e pode continuar, vai. Não, pera aí, não volta do início não, pô. Só são dois lados aqui. É porque eu tô falando que vamos falar o seguinte, o Henry, ele tá pensando que eu vou usar isso aqui tudinho, como todo o meu material. Isso aqui é só uma apresentação rápida para poder caracterizar o meu ponto, entendeu? O que eu estou querendo falar aqui, esse aqui foi o único que eu esqueci de colocar. Depois eu vou colocar aqui no chat. Isso aqui dá um texto das mulheres puritanas subirem grávidas ao altar. Mas isso aqui foi para poder caracterizar a seguinte coisa. Obviamente o que eu estou querendo dizer, muito longe, tipo assim, de eu realmente achar que a civilização anglo-britânica foi uma coisa perfeita e que eles eram seres supremos, que também existia muita coisa que fugia ao padrão do que se achava que era coisas inaceitáveis na época. Como, por exemplo, a bigamia não existia tanto, mas muito adultério
e questão de sexo pré-nupcial aqui. Você vê aqui, inclusive eu vou apresentar rapidamente, acho que dois casos aqui, que é um de um homem que foi apedrejado, açoitado e deportado de volta para a Inglaterra, nas 13 colônias, pelo fato de que ele simplesmente se deitou com a mulher antes do casamento, enquanto que isso aqui no Brasil era coisa assim, comum assim, de se fazer, e coisa bem pior. E basicamente isso aqui você vê. Uma evidência cabal de que a legislação protestante era muito mais séria e efetiva nas suas punições é o julgamento de John Luxford, que foi condenado por estar se relacionando com 2 mulheres ao mesmo tempo e foi sumariamente apedrejado, multado, banido da sua cidade, além de ter tido seus bens confiscados. Você pode ver aqui, ó. Eu tô falando o seguinte, talvez o Henry esteja querendo me colocar aí numa saia justa de querer que eu cite 10 mil fontes, mas, cara, pô, o peso que o Museu do Smithsonian tem, cara, pra poder falar, principalmente da história americana, é, assim, incomparável, né? Assim, ele tá querendo que eu fique encurralado por quantidade de fontes, sendo que a qualidade das fontes é o que mais importa. Mas aqui está pra vocês verem. Você vê aqui, pronto. No Brasil, na mesma época, uma situação que nem a dele seria só mais um cidadão com a concubina negra ou indígena que a Inquisição não iria ter tempo ou recurso para investigar direito devido a motivos de incompetência ou volumes de infrações. Ademais, é importante notar o nível da severidade com que práticas como a adultério eram tratadas nas 13 colônias. Os registros judiciais coloniais de Massachusetts confirmam inúmeras acusações de fornicação, muitas vezes escritas em linguagem eufemística. Por exemplo, no Quarterly Courts do Condado de Essex, Massachusetts, apareceram termos como insinuating or wanton dalliance, ou seja, insinuações a namoros lascivos, unlawful familiarity, familiaridade ilícita, e committing folly, ou seja, cometer loucura ou cometer, enfim, insensatez, né? Para se referir a relações sexuais fora do casamento. Esses eufemismos sinalizam caso de intimidade imprópria ou pré-marital nos autos. Em 1673, por exemplo, Sarah Rowe, de Ipswich, e John Lay foram condenados por unlawful familiarity, um termo formal para descrever seu relacionamento adúltero, e sofreram penas severas. Do mesmo modo, um registro em 1643 relata que George Palmer, having committed folly with Margery Works, tendo cometido loucura com Margery Works, foi colocado no pelourinho, enquanto Margery, acusada de tê-lo enticing and alluring, ou seja, seduzido, recebeu sentença de ações públicos. Esses exemplos oficiais demonstram que os puritanos registravam e puniam vigorosamente condutas sexuais ilícitas, ainda que usando termos pudicos. E aqui você tem a transcrição aqui dos textos da época, né? Certo. Depois eu posso colocar aqui. Não é nem preciso dizer que esse tipo de punição não era nem um resquício de preocupação para o homem luso brasileiro do Brasil colonial. Ok. Enfim, talvez eu vá citar, como falei aqui, talvez eu vá citar outras fontes materiais durante o debate. E essa foi a apresentação. Acabou? Sim, foi uma apresentação rápida. Ok. Posso falar agora que você falou tudo que você queria? Obrigado. Por enquanto sim. Sabe que me interrompeu no MC Smith? Não. MC Smith? Obrigado. Então, é o seguinte. Não, até porque. Caralho! Quem está interrompendo aqui, você, assim, que está interrompendo o outro aqui, é você durante a minha fala, que era para ser, sim, durante a minha fala, porque esse aqui ainda está no meu tempo de fala, no meu turno de fala, e você está aqui querendo invalidar a maneira como eu estou aqui selecionando as coisas, e 2, querendo fazer um querendo fazer. Posso fazer aqui um erro? Posso fazer uma crítica? Posso fazer essa crítica aqui construtiva à tua análise? Fale, por favor. É o seguinte, primeira coisa, vou focar só nos Estados Unidos, que é meu principal foco de estudo. Agora é hora do Henry falar, hein? Você analisou os Estados Unidos como se fosse uma coisa uniforme na aplicação de leis. Isso daí já tá errado. Porque antes da Revolução Americana, os Estados Unidos eram basicamente 13 países diferentes, tá? Eles não tinham nada a ver um com o outro, inclusive não gostavam do outro. Já teve casos de regiões lá, de estados que tiveram crise de fome, e o outro estado não quis ajudar porque queria mais que ele se fudesse, ok? Ok. Tudo bem. Ok, ótimo. E outra coisa aí, tem um livro aí que... Deixa eu pegar aqui minha fonte... acho que é Queer History of America. Que fala que também essas leis eram muito laxas, ok? Para punição de sodomia em alguns estados. Alguns estados eram muito rígidos e outros eram muito laxos. Outro ponto. Desproporção de homens e mulheres, ok? A desproporção de homens e mulheres, principalmente nos estados do sul, como a da Virgínia, era mais ou menos o seguinte, a cada 3 ou 4 homens tinha 2 mulheres, um negócio assim. Por conta disso, muitas delas, sabendo que poderiam arranjar um marido, não importa a putice que elas fizessem, acabavam sendo defloradas antes do casamento. Outra coisa que também tinha era a lei contra a bastardia. Não sei se você acha isso conservador, mas digamos que foi a primeira lei feminista da história. Que é o seguinte,
1/3 de filhos bastardos que tinha nos Estados Unidos, mais ou menos, eram uns 30% por aí, um negócio assim por Só pagando o Rafux. Rafux só aí se pegar uns 30% de nascimentos eram de filhos bastardos, essa fonte eu tenho aqui. Desses 30% era só do que a mãe não sabia, porque a lei contra a bastardia dizia o seguinte: se uma moça tivesse copulado com um cara e ela ficasse grávida, podia nem ser do cara. Se ela tivesse comprovação ou testemunho, qualquer tipo de indício que o cara dormiu com ela, o cara era obrigado a ficar com a moça. Como não tinha teste de DNA naquela época, DNA do ratinho, muitas vezes uma mulher que era ficava com um cara mais rico, entendeu? Um cara que tivesse uma condição mais bacana, ela depois ia saindo lá pros pedreiros, lá dando pra todo mundo de todo tipo de forma e jeito, ficava grávida e aí fazia o Zezinho, chat GPT. Oi, mas a gente tá usando isso pra pesquisar minha fonte, cara. Você é retardado. Eu fiz isso em 3 dias, cara. Puta que pariu, mano. Não. Nossa, é o seguinte, ó. Deixa eu te falar uma coisa aqui, cara. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Inclusive, eu estou aqui pesquisando minhas fontes aqui. Não, eu vejo aqui, ó. Eu vejo tudo isso, você sabe por quê, cara? Porque diferente de você, deixa eu te falar uma coisa. Não, você não merece respeito, não, cara. Sabe por quê? Porque diferente de você, cara. Isso. Não, é isso aí, cara. Porque você é um retardado, cara. Porque você é um arteiro de internet. Não, é isso aí, cara. É isso aí, pronto. Não, podemos continuar, vai. Ó, só avisa os dois. Ó, não, cara, porque o nosso é o seguinte, eu posso falar aqui segundos? Não, só avisa os dois. Pode só continuar, avisa os pode dois. ir. É a vez, ó, primeiro, é a vez do Henry vai falar agora, mas só avisa os dois. Outra coisa. Ofereceram pra mim R$50 pra deixar o Rafux entrar. Mas o Rafux vai entrar pra falar só uma bobeirinha e vai sair fora, hein, Rafux? Isso aí é desrespeito, mano. Tá, deixa o cara entrar, Não, isso aí não... Não, tá, ó, eu tô falando o seguinte, se for pra você pra entrar, pra querer ficar me insultando, assim, eu não, assim, o Rafux não vai te insultar. Ele não vai te insultar. Não, porque o nosso é o seguinte, cara. Não, pode falar. Eu acredito que o Henry já parou de falar aqui, ó. Primeira coisa de tudo. Eu, diferente do Henry, eu não sou um cara de internet, de TikTok aí, que fica o dia inteiro sem fazer nada pra poder ficar procurando por coisas de forma tão aprofundada assim. Eu sou uma pessoa que estou de outra distância. Eu sou um amador, cara. Eu sou um amador. Eu estou fazendo medicina numa universidade pública, cara. Ou seja, minha área de estudo é outra. E mais uma coisa, antes que você venha aqui poder falar, antes que você venha poder falar aqui de que eu estava usando ChatGPT para poder elaborar respostas, eu estava usando para pesquisar fontes acadêmicos de mundo. Não, você pode ver aqui, eu lhe mostro aqui. Aqui, ó, cara, eu estou fazendo aqui uma pesquisa profunda aqui, ó. Ferramentas de IA, pesquisa aqui, ó. Pode ver aqui, ó. Bem que eu achei meio estranho que os textos estavam de mecânica, cara. O único texto que teve alguma coisa de IA foi a tradução do final. Deixa eu lhe apresentar aqui, inclusive, eu posso mostrar aqui eu posso mostrar a minha tela, Bra, eu posso mostrar a minha tela aqui? Sua tela tá mostrando. Você me desrespeitou aqui, só ainda está mostrando. Eu te desrespeitei? Sim, exatamente, aqui, ó. Deixa eu colocar aqui de certa forma aqui, ó. Ferramentas de IA, pronto. Não, cara, porque você está aqui, de certa forma, querendo me desrespeitar, sabendo que eu sou um amador, que eu não sou um profissional, e que estou aqui, tive pouco tempo pra isso. Eu aceitei fazer isso em cerca de 3 dias, tempo, é o seguinte, mano, eu falei com você 3 vezes se você concordava com o tempo. Inclusive, eu ofereci pra fazer dia 10 do mês que vem. O host do canal ficou forçando de que tinha que ser imediatamente. Então não chora, cara. Porra, não chora, mano. Se você aceitou, não chora, cara. Peraí, você, em vez de querer desqualificar, você já está fazendo um ad hominem contra mim, só porque eu usei uma ferramenta de IA pra poder pesquisar fontes. Então não chora, Zé. Porque você é um desonesto do caralho. Não, pera aí, calma aí. Vamos lá. Cara, você entenda, você é um fracassado que não faz uma merda de uma universidade cool aí de história ou geografia, e você larpa, cara. Você larpa de faixa carlista, cara. Você é um larpador, cara, de TikTok do caralho, cara. Mostra aí onde eu larpei de carlista. Não, cara, a sua identidade todinha, cara. Você se chama Henry Ibérico, cara. Olha a tua estética todinha, cara. Tu quer rir de mim. Não, você não é ibérico, cara. Você é brasileiro, porra. Você é brasileiro, porra. Você, cara. Deixa eu te dizer uma coisa. Se tu for lá em Portugal dizer que tu é ibérico, os caras vão rir da sua cara. Entendeu? Deixa eu te falar uma coisa. Brasileiro não é bem-vindo lá em Portugal. É mais fácil. Cara, vai ficar chorando porque você foi pego no bolo, cara. Não tô chorando não, cara. Não tô chorando não. Não, cara, eu estou aqui expondo. Cara, vou dar uma olhada no Pérolas e Memes pra ver se tem alguém fazendo alguma coisa nisso, cara. Não, eu não vou fazer o seguinte aqui. Eu exponho pra todo mundo aqui que eu estou procurando por fontes. O S-Resil, por favor, pode fazer mais meme aí?
Não, cara, isso aí, cara. desligou. Porra, você, cara, Não, cara. Porra, você é muito chato, deixa eu cara, falar. Você é um. Olha, É o inclusive, quê? o terceiro slide que eu elaborei. Você querer insultar Mostra ou o slide, debochar. cara. Você quis debochar. Olha, inclusive, vou lhe mostrar aqui, cara. Ó, insultar ou debochar sem engajar nos argumentos da pessoa é o equivalente a admitir derrota, cara. Por quê? Porque você é uma bichinha, cara. Você, ó. Partir para ad homines, insultos e deboches e não engajar com os argumentos. Quando que eu te insultei, cara? Admissão de derrota. Você riu, Não, você cara, quando que debochou eu te de mim, cara, insultei, por cara? causa das minhas Não, eu ferramentas ri de porque você é pesquisa. digno de pena, mano. É isso, você é digno de pena, você é cara. um bosta, cara. Você é um Calma aí, cara galera. inseguro, Você vai não... ser, cara, deixa Mano, você eu não é te falar inseguro uma com a própria coisa. raça, você é Deixa eu... inseguro com Não, a própria peraí, língua, cara, não, peraí. você fica se projetando, cara. Porra. Não, cara, deixa eu te falar o seguinte. Se Você, quiser, seu posso pegar bosta. aqui a foto do teu espelho pra virar terapia, Não, entendeu? Você vai lá e exatamente, fica pode falando ver com a aqui, gente. cara, pode ver aqui, calma ó. aí. Eu, inclusive, estava vendo aqui, ó. Pode ver, cara, eu estou o quê? aqui, Não, calma usando aí. aqui, ó. Usando aqui de fontes aqui procuradas, cara. Exatamente, Pô, mano, cara, porque você é um tá lá, bosta, mano, você é porra, um fracassado. apareceu o Ó, deixa eu lhe texto falar uma lá, coisa. cara. Você é um fracassado, cara. Sabe o que é que vai acontecer sou quando você sair dessa fracassado? sua faculdade? Sabe o que vai acontecer Calma quando você aí. sair dessa sua faculdade bosta de História e Geografia? Você vai lá na escolinha pública ficar ensinando, cara, gente que acha que o Smith é intelectual, cara. Você vai ficar ali ensinando gente que tu despreza, cara. Sabe o que é que vai acontecer quando eu sair da faculdade? Eu vou estar com um bom Você emprego. vai ficar cuidando dessa mesma gente. Eu não vou ficar cuidando mais ou menos, né, cara? Se eu quiser fazer plantão, porque depois da residência eu posso até montar uma clínica, porque a minha família tem condições Você vai pra lá isso, ficar cara. cuidando dessa mesma gente. Não, exatamente. Eu prefiro foda-se. ficar cuidando desse povo ignorante, que pelo menos não vai estar discutindo gosto do comigo povo brasileiro, ou cara, você vai eu estar não fico ensinando ofendido. esse mesmo pessoal que é 83, cara. Deixa eu te falar uma Cara, coisa. você vai ficar aqui Você é xingando, um não tem que fracassado. Não, porque 83, você- não, cara. Não porque- existe isso, daí é uma tese errada, cara. Porque Deixa não é de porque você é um bosta, cara, porque você não quer admitir, cara, que esse país aqui é de gente ignorante, cara, é de gente revoltada. Deixa eu te falar uma coisa, não, é isso não, isso aí. Você tá me Ó, eu tô xingando falando. aqui o dia todo, eu que tô de ad Não, hominem, cara, cacete. você debochou de mim quando eu vi Debochei, aqui, cara. Pô, quando eu você vi vai a minha deixar pelo menos ferramenta falar de minha tese, pesquisa. cara. Deixa eu ir Não, falar, cara, eu não vou Você vai me deixar deixar você pelo falar menos isso, falar cara, minha porque você tese, já cara. admitiu Posso pelo menos derrota, falar minha cara. tese? Pera aí, Eu já é a vez do falei, rei. Calma aí. aqui. Porra, mano, Eu é já sério, falei os caras aqui. tô há dias querendo esse debate, cara. Porra, e você vai lá fazer essa criança do Mas, cara, eu caralho? tô falando o seguinte, ó, eu sou uma pessoa amadora, mano, deixa de eu ser estou aqui criança, fazendo cara, isso por deixa de ser hobby. Não, criança, cara, você que mano. tá sendo criança, me debochando de mim, cara. Eu apresentei aqui fontes que Ah, cara, completamente foda-se, eu vou destroem as trazer, eu pernas vou mandar da o link pro argumentação, Guilherme, cara. vai, foda-se, vou Eu tô mandar o link falando o pro Guilherme, seguinte, já que o cara virou aqui, ó, palhaçada, tudo pode aqui, vir, ó, Guilherme, pode tudo vir. aqui foi pesquisado Não, com calma aí, fontes pera aqui, aí, todos vamos os lá, temos Cogito, aqui, ó. calma aí. Sim, fonte, chat GPT, Calma aí, beleza, vamos tá. lá. Não é fonte, cara. Deixa eu te mostrar aqui os artigos que eu tô utilizando. Antes de você querer vir falar merda aqui. Porque eu não sei se Os você sabe, artigos mas eu acho que toda é bom, mas o pessoa... problema é que você não leu eles, né? Eu estou Tá lendo trancada, eles, Cal? cara. Eu vou ler eles agora, cara. O Rafu Eu já vou tá ler no eles. Rafu, Não, o problema é que você ainda. você vai ler cara, agora, Cadê cara, no você não leu, cinquentinho? você não teve tempo de ler, cara. Eu vou ler pra você agora, seu bosta analfabeto, que você não Posso consegue nem falar ler, aqui cara. uma coisa? Não tem esse último cara aí, o primeiro do que você falou lá dos trópicos, não sei o que, Inferno nos Trópicos, né? Sim. Esse livro aí é tudo errado, cara. O criador ele é um militante do P, acho que é PC do B. Só o Cara, Rafux, hein? foda-se, cara. Sabe por quê? Porque o cara usa fontes primárias, ele analisa fontes primárias. Não, ele não usou e fonte dá primária, ele conclusões, fica fazendo cara. juízo de valor. Tanto Não se é você juízo de pegar lá, valor, você cara. valeu. Cara, tá toda liberado, história é Cara, juízo de posso valor, falar, cara. mano? Posso falar? Não, cara, Você leu o você, não, livro? você vai Você usar. leu o livro? Eu estou Não, lendo cara, aqui. você leu o livro? Cara, em 3 dias você acha que eu vou ler completamente um livro, cara? Eu me propus Não, cara, aqui porque se você a lê o citar fontes, livro, cara, calma, mas eu deixa tô eu falando. explicar, Eu li cacete, artigos. porque Não, Mas cara, calma aí, não, calma aí. cara. Calma aí. Não, você Gente, aqui, ó. Deixa Não, eu eu vou explicar, ô deixar. Cebolinha. Eu vou deixar o Henry falando aí, enquanto eu vou ali pegar uma coisa. Mas pode ter certeza aqui, cara, que só pelo fato Cara, de o que ele, cara que em fez vez de esse engajar livro, com o meu ele é um ponto... militante do PC do B, e ele não dá nem Mas, estatística, cara, pra você ver. cara, isso importa, cara. Essa pessoa tá usando. Deixa eu te falar uma Sim, coisa. não, aqui não é bem fonte, cara. História, é cara. seguinte, História. Cara, posso Toda explicar? história É que juízo de história. valor. Não, calma aí, Não, eu vocês vou estão deixar. muito- Mano, calma história aí. não é juízo de Vocês valor, estão- cara. História não é Vamos juízo lá, de vocês estão valor. muito Isso daí bravos. não é juízo de valor. Eu não tô valorizando nada, cara. Tem que isso aí. escrever um negócio. O Vamos problema é que é o lá. seguinte, Não, é que ele acha que eu vou uma deixar coisa é ele boa. falando aí, que eu vou ali pegar uma O Rafu, coisa. você é tão burro que Aí entrou na cal depois eu vou errada. deixar o. Tá. Puta que pariu. Ele Tá é bom, tão vou falar burro para as que entrou pessoas que na cal estão vendo. Então, a primeira fonte que ele usou lá, que eu acho que é Inferno dos Trópicos, foi feito por um militante do PC do B. E o cara ele fica fazendo um juízo de valor para atacar o cristianismo e tentar retratar a Inquisição como uma coisa maligna que fez o brasileiro ficar um odiando o outro. E o catolicismo é a raiz de todos os problemas do jeitinho brasileiro e do qualquer merda assim. Ele faz isso porque ele tem interesses políticos. Ele narra alguns fatos que tinha no Brasil colônia, e tinha. Eu não vou negar que tinha homossexual no Brasil colônia. Não vou negar que também tinha cara que fazia bigamia. Obviamente tinha.
O problema é, isso daí não era nem de longe a maioria da população. Fala aí, Rafux. Fala aí, Henrique, conclui seu ponto. O que o Rafux, você gostaria de falar, Não sei Rafux? que porra esse cara quer fazer aqui, mas vai lá, mete bronca, Rafux. É E participação aí, especial, Suave, participação eu vim especial aqui só. em nome de Lucas Delfino Barreto Repinaldo. Que é Eu isso? vim mandar um salve para todos. Viva Cristo Rei, a Igreja Católica e Portugal e Espanha. Só queria dizer isso. Então tá. Ah, E tá, se man. você Só falar isso. alguma coisa, eu gosto de tubarões também, tá? Aí é, Então é isso que eu pra... falo. Não, eu vou falar, eu quero... Você gosta de mariachi também? Aí sim. Ô, Rafux. Ah, foda-se, pode ir embora, boa noite. Não, Não, deixa. mano, tem uma coisa importante pra falar, cara. Por que o canal tá usando GPT, velho? Isso deve ser proibido, não Meu devia? Deus, Rafux, para de causar Deveria, aí, né, mano. mas Não, ficou- ó, vai mas virar usou- baderna, hein? Era participação especial, hein? Era participação Cara, especial. enfim, outra coisa Tá bom. também que eu ia falar é de... Não Não, sei é se que, ele por vai, exemplo, se ele vai falar de... tipo, usar mensagem de tipo WhatsApp em tribunal normal, você pode, tipo, você não pode usar em tribunal superior. Algumas coisas é proibida por questão de meio, sabe? Aí, tipo, se tu usa em debate normalmente acadêmico, você não pode usar, tipo, GPT, essas paradas, mesmo que em coisas normais você possa. Não, tudo bem, mas ó, sem baderna. Vamos manter o respeito, civilidade um pouco, né? Cogito é um menino legal, se Como eu ia esforçou. dizendo, como eu ia dizendo, o cara que fez o Esquece livro era um maluco lá do PCB, sentia muita degeneração sexual na sociedade como um todo. O litoral era o principal foco, mas isso não invalida raízes conservadoras do Brasil, porque tinha pessoas imorais. E o próprio exemplo que ele usou, os Estados Unidos, também tinha muita degeneração sexual, principalmente na região sul dos Estados Unidos, e envolvendo a escravidão também nem se fala. Acho que tem até um trecho do Casagrande Senzala, que o Gilberto Freire ele cita de exemplo, o caso de um senhor de engenho que tinha lá, que ele foi iniciado sexualmente por uma escrava, né? O dono do engenho pegou uma escrava e iniciou o filho dele sexualmente, e o cara meio que ficou viciado assim em comer neguinha. Aí quando ele foi casar com a mulher dele lá, que era brancoide, o cara ele tinha que... Ah, vai, fala aí, Guilherme. Ele tinha que ficar lá, Caralho, tipo, mano. cheirando a porra do lenço, que era de uma neguinha, pra ele poder conseguir ficar aroese. Mas quem que é esse cara, mano? Esse cara parece aquele menino lá, que tinha aquele filme lá, Família do Ah. Futuro, porra. Olha, o Guilherme, ele é meu melhor amigo. Eu vou lhe explicar 3 coisas. Primeiro, com todo respeito, tá? Boa noite. Viva Cristo Rei! Que porra Viva é Cristo essa, Rei! Se mano? inscreve no canal Soberania e Esquizofest. Boa noite. Eu queria falar uma coisa certa aqui pra vocês. Você diz que está cursando medicina, eu curso medicina, sei que eu estou falando, tá? Caralho. Também tenho, né, passagem em, né, aqui parte, por exemplo, a Croce Reale, que é uma instituição internacional de história e, né, sociologia, diferente de palpitagem. Ô Guilherme, uma pergunta. Posso fazer uma pergunta rapidinho? Com todo respeito, Deixa me o Guilherme falar. Me responda o seguinte, tá? Me explica o mecanismo molecular de uma resistência à insulina, né? A diabetes tipo 2, se você realmente faz medicina, você não faz. E outra coisa, a Dioman, quem praticou foi você. Que contra isso? o Se Wayne. você quiser, eu não mostro aqui o meu site aqui. Tá me mandando, meu amigo. Eu tô O debate, ó, o debate de medicina é outro dia. O debate de medicina é outro dia. Calma aí. Não, isso aí é outro dia que você tá querendo aqui me tirar. O que você diz sobre... Deixa eu lhe falar uma coisa. Eu estou cursando medicina agora na Universidade UERN. Ó, eu vou lhe explicar uma coisa. Você utilizou apenas 2 fontes. Uma fonte, né? O senhor Rodrigo, ele é patrocinado pela Unidade Popular, né? O que todos nós sabemos é algo enviesado. Ele deu uma entrevista à Folha de São Paulo em 2000, dizendo que não tinha certeza das fontes que ele utilizou. Se quiser, eu lhe encaminho isso daí, porque o que você fez, né? Utilizar qualquer debate sério. E outra coisa, ele não é credibilizado em nenhum meio acadêmico. Se você quer realmente saber, né, de pessoas, né, que tenham, né, esse ênfase, né, do meio de homossexualidade, não sei o que, em contexto colonial, em tudo, eu tenho aqui João Adolfo Hanser, eu tenho Alcir, né, eu tenho o Sérgio Buarque de Holanda, pai Chico Buarque, mesmo eu não gostando muito dele, eu, como uma pessoa séria, leio todas as partes, tá? E você falando sobre puritanismo, protestante, anglo-saxão, você tá falando merda, tá? Porque até 1850... Eu lhe mostro fontes, tá? Deixa eu lhe falar agora. De Massachusetts, eu te mostro fontes de Harvard, totalmente que você tá errado. Você é uma pessoa enviesada num ponto que você só quer, tá? Eu estudei sobre o assunto há muito tempo porque eu, diferente de você, né, eu participo de comunidades internacionais
de história, porque a minha família fez a história, e você tá difamando o passado que ela fez, Que tá? isso? Não é porque eu sou loiro, não é porque eu sou branco, não é porque eu sou europeu, que eu, né, fudi meio mundo. Diferente Fudi de meio você, que defende uma classe, que Moleque defende é uma bom. classe Moleque é inexistente, engraçado. né? Uma classe que não faz nada além de palpitagem. Você diz, você faz teoria, Deixa eu falar uma coisa. Aqui, ó. Ó, o debate Gente, logo vai querendo- seguir, viu? O debate logo vai seguir, viu? Não, Só avisa aí. primeiramente. Não, peraí. Eu posso. Já saiu a parte do Henry aí. Já falou a parte aí. Eu posso ter direito de resposta agora? Porque o debate não é entre. Caralho, eu nem falei nada, mano. Não, Eu nem falei nada. Quem falou foram os amigos do Henry. Quem tá falando são os amigos do Henry. Isso é verdade. Cara, você só continuar aqui. ficou lendo Pode, PDF, Cogito, bota aí. pode. Deixa ele falar uma coisa. Ó, querem acrescentar membros do debate? Tem que Eu pagar, posso- hein? Tem que pagar aí pra acrescentar mais gente no debate, tem que pagar. A língua desse canal é dinheiro, porra. Eu já paguei, Deixa eu já ele paguei, falar uma então eu coisa. tenho direito de falar, tá? Eu não tenho Mas problema eu algum. quero dinheiro, eu quero Eu dinheiro, posso- eu quero dinheiro. Eu quero lhe falar uma coisa. Cinquinho não é nada, que eu gosto de cinquentão, porra. Mete bronca. O senhor ignorou as ordenações filipinas, os processos inquisitoriais, tá? E o erro acrônico, né, de projetar valores contemporâneos sobre uma sociedade completamente diferente, tá? Peraí, você tá querendo separar. Eu fiz uma breve apresentação e você já tá querendo. Eu posso. Por favor, tem como eu falar aqui? Calma aí, Diferente, ó. Calma aí, diferente dos puritanos, né, que faziam, por exemplo, o David Grunberg é um dos maiores especialistas no assunto. Ele é formado e ele tem mais de 3.000 citações na acadêmica, diferente do teu Rodrigo, que você viu no teu chat GPT, que sequer tem 20 citações diretas. Ok, tá certo, tudo bem, Ele tá. tem 10. Ok, Vamos lá, né? Então vamos lá. Ou seja, o Green, no livro dele, né, The Conclusion of Tem sim, tá, ó. Pera aí, calma aí, família futuro. Calma aí, mano, calma aí. Segura aí. Ele diz na página 99, tá, que Caralho, para com isso, pô. tá, enforçando, né, essa exceção de casos envolvendo, né, tanto a parte escandalosa pública e tanto a parte de envolvendo crianças dentro das próprias seitas puritanas e protestantes. Ela vai falar disso também. Não, calma aí, tá bom, tudo bem. O menino tá alterado, hein? O menino tá diferente, hein? Calma aí, ó, vamos lá. Primeira coisa, deixa eu falar, explicar. Pra colocar gente nova na cal é dinheiro. Porra, eu te dei cinquinho é troco de puta, porra, eu quero dinheiro de verdade. Pra cada membro no debate é cinquentão nessa porra, hein? Só deixa aí. Outra coisa, o jovem rapaz aí, o que entrou aí, por favor, fica quietinho. Agora é a vez do Cogito falar. Eu não sei. O cara não respeitou o Henry em um momento. Mas, porra, tu é pai do Henry, cara. Tu é pai do Henry. Tu é pai do Henry. Tu tem que esperar Ele é meu melhor amigo. Ele é meu melhor amigo. Mas aí o debate é o Henry e o Cogito. Né? O debate é o Henry e o Cogito, não o Cogito, o Henry e o amigo dele. Eu vou estar dando gargalhada. Vai lá, Cogito. Mete bronca, só vez de falar. Pode se mutar, vai, cara, vai. tudo bem. O Carlozinho já falou, o Ferrugem já falou, pronto, ok. Tudo bem. Não sei quem, eu participe de sociedade, tal. Primeiramente, a primeira coisa que o cara falou aí. Zé, posso falar uma coisa antes de você continuar? Se você for xingar ele... Não, só vai falar assim, se você for xingar ele, não reclame quando ele ligar o microfone e te responder. Se você quiser falar comigo, então encerra esse assunto e volta pra mim. O cara até interrompeu e me insultou. Eu posso. Porque você merece, né? Mas enfim, pode. Não mereço, não, cara. Quem não merece respeito é um larpa que nem você. Cara. Enfim. Isso. Vocês estavam ganhando debate com os nacionalistas. Sua pessoa. Eu falei, o Cogito. Se você quiser xingar o cara, ele vai responder. Vamos lá. Calma aí, família. Calma aí, presta atenção. Vamos lá, ó. Seguinte. O debate tava indo no rumo que o Henry tava favorável. Só que aí começaram. Caruso, Só que aí os caras. Só que aí os nacionalistas começaram a entrar na cal e aí ficou 3 contra 1. Ficou 3 contra 1, virou punheta de maneta, pô. Tem que ficar na moral. Eu não sou nacionalista. Cara, acho que passou de 5 já é desvantagem. Não, eu acho assim. Não somente isso, cara, que, enfim... Segundo as leis de debate da Noruega, até 5 então é justo. Eu acho que pode ter todo mundo contra o Cogito. Não, pera aí. O justo é seu Henry e o Cogito. Vamos lá, é só os dois. Exatamente. Porque aí...
Não, é que Enfim. até onde eu vi, ô Bra, o Cogito tá defendendo a moral protestante, até onde eu vi. Eu não estou defendendo moral protestante. Você nem deixou eu completar. Eu só fiz uma breve apresentação minha. Vocês estão tirando diversas conclusões a partir disso. Vai, continua. Eu posso ter o meu ponto agora? Vai lá, Cogito, vai lá, mete bronca, Não, Cogito, vai lá. porque eu deixei o Henry falar. Eu deixei ele falar e o discurso dele todinho. E ele ficou interrompendo durante o meu e quis me envenenar o pulso. Primeiramente, pro Caruzinho aí, Primeiramente, não existe na língua portuguesa. Calma aí. Vai lá, Cogito. Tem como tirar aí o boiolinho aí do chat, porque já tá ficando nosso chato. O cara viu aqui, colega, você já tá quis. primeiramente, não existe. Vai tomar no cu. Calma aí. Vamos lá, ó. Seguinte, papo reto. Cogito e Henry. O Rafux entrou pra fazer participação especial e já pode sair. E o resto também pode sair. Quando o debate ficar mais frio e chegar a hora, aí vocês entram. Todo mundo saindo da cal. Vai ficar o Cogito e o Henry. Porque senão vai ficar, pô. Tudo bem. Ô, Bra, agora você pode colocar cronômetro, entendeu? Sei lá, 5 minutos pra mim, 5 minutos pra ele, pra ficar melhor. Tá, vai lá. Pode sair todo mundo da cal. Ô Gago, tu que é mod aí, já deixa o negócio fechado aí pra 3. Depois eles entram de novo. Depois entra o Caruso. Entra quem quiser entrar aí, entra. Mas por enquanto é Cogito e Henry. Mete bronca. Vai lá, Cogito. Primeiramente, conclui que eu vou ir pro cronômetro. Se vocês quiserem aí, inclusive, eu posso colocar aqui. Depois eu vou colocar aqui na minha. Tá censurado, óbvio. Porque eu não quero ficar me doxando, a página aqui da minha matrícula lá na universidade, entendeu? Antes que o bosta aí do Caruso queira falar uma coisa, querer dizer que eu não estou fazendo medicina, eu vou mostrar isso. Porque é Caruso, cara, é o Bostinha. O Bostinha, o seu namorado aí que chegou pra te defender, é Caruso, cara, o Caruso. Eu vou chamar ele de Caruso, eu vou chamar de Caruso a hora que ele quiser. O nome dele é Guilherme. O Caruso, vulgo Guilherme. De qualquer maneira, o Caruso estava querendo meter uma pra cima de mim, cara. Sendo que eu já coloquei desde o começo que eu sou um amador querendo fazer um debate amistoso, querendo colocar um contraponto. Obviamente que toda pessoa hoje em dia que vai querer fazer qualquer tipo de pesquisa acadêmica usa ferramentas de IA para que você tenha acesso às fontes, entendeu? E, mais uma vez, eu ainda fui, entendeu? Assim, ainda fui de boa, porque eu só aceitei 3 dias. 3 dias para poder fazer isso. Eu estou ocupado aqui em casa. Enfim, eu tenho que... Cara, isso daí é culpa do Bra. Eu, por mim, te ofereci 1 mês. Então, não adianta... Exatamente, tô falando o seguinte... Na minha opinião é o seguinte, se você aceitou 3 dias, não tenho que chorar. Então, eu chegava pro Bra e falava, não aguento 3 dias, é muito difícil. É um debate amador. Não, então não tem o que reclamar, cara. Não, peraí, vocês vão debater ou vou ficar reclamando de vítima, cara? Você aceitou, eu te perguntei 3 vezes na última live, cara. Eu te perguntei 3 vezes na última live. Isso aí eu quis falar logo, porque eu estava aqui, como eu estava querendo fazer. Só falar para apresentar um contraponto e fazer um amistoso aqui, entendeu? Eu tô falando, vocês estão tratando aqui um jogo uma quarta de final, uma semifinal, como se... Quer dizer, que é tratar um amistoso como se fosse uma semifinal. Quando as coisas não são assim. Eu já coloquei isso desde o começo. Pronto, tudo bem. Eu sou uma pessoa, o Caruso aí disse que ele faz parte de sociedades históricas e tal. Ok, não, é Caruso, cara, veio me desrespeitar, cara, eu vou dizer o que ele é, cara, é um gordinho de... Que isso, calma aí. Sem baixaria. Filha da puta, lava a boca pra falar do Guilherme. Fica quieto aí. Eu lavo, eu lavo, na verdade, não vou nem falar. É bom mesmo. Eu não vou nem falar que você ainda não me desrespeitou nesse nível. Mas, assim, eu ia falar umas coisas assim, bem chulas aqui. Mas, de qualquer maneira, o Caruso aí bom mesmo que quis meter uma dessa aí, querendo pra cima de mim, só porque eu não concordo com o ponto dele, de que, primeiro, eu não sou quem eu digo que eu sou, e segundo, que só porque eu não tive esse tempo pra me debruçar em 10 mil fontes por causa do hiperfoco autista dele não tratado, que eu tenho que, tipo assim, que sei lá, não posso fazer nenhum debate, não posso... Tá. Cara, eu tô falando o seguinte, primeiro... Não, só vou te oferecer uma coisa. Vai pro cronômetro, hein? Você falou, quer pedir arrego? Se quiser pedir arrego, beleza. Não arrego não, cara. Não vou pedir arrego não, cara. Que eu só tô querendo aqui mostrar coisas. Eu tô falando o seguinte... Não reclama, porra. Então não reclama, pode fazer de vítima e volta no tema. Não fazer de vítima aqui, cara. Porque eu concordo. Filha da puta, volta pro tema. Vamos voltar pro tema? Ninguém quer saber dos seus sentimentos, não. Peraí, deixa eu só fazer uma última consideração. Não deixa, vai, continua, volta pro tema. Não, acabou, volta. Você não manda essa porra aqui não. Continua. Cogito, ó, eu te dou 30 segundos. 30 segundos, continua, última Cogito, contestação, senão é estupro, hein? Vai lá, última contestação, 30 segundos, vai lá, fala. Ó, iniciei aqui, ó, 30 segundos.
Enfim, eu sou aqui um amador e eu não tenho intenção de ser realmente fazer um debate totalmente profissional aqui. E os caras vieram, o cara chamou até um backup aqui da namoradinha, coisa, né? Enfim, e era só isso que eu queria comentar. Isso aqui é para exibir um contraponto e, tipo assim, tentar dar outra perspectiva numa narrativa, entendeu? E, tipo assim, eu tô falando o seguinte: esse Henry aí, ele tava desde o começo, inclusive o chat apontou que ele estava envenenando o poço por causa de uma coisa, uma outra. Acabou o tempo, Cogito. Acabou o pronto, tempo, acabou o tempo. Pronto. Vai lá, ó, agora a gente vai pro cronômetro. Não, Oi. antes de você ligar o cronômetro, posso fazer um pedido? Pode fazer igual aqueles debates que tem no YouTube, você bota enquete pra ver quem tá ganhando, na humildade aí. Tá bom, vou botar uma boquete pra ver quem tá ganhando. Vamos fazer o seguinte. Agora é cronômetro. Cronômetro. Cronômetro! Cronômetro! Vamos ao cronômetro. Ó, o Henry vai começar falando. Eu inverti porque o Cogito acabou de terminar de falar. Então, Henry, você tem 5 minutos para falar o seu ponto. Voltemos ao tema. Qual é o tema? O Brasil é um país de origens conservadoras? Sim ou não? Voltemos ao ponto, Henry. Você tem 5 minutos. A partir de agora, sem interrupções. Valendo. Valendo, ok. Primeiro ponto. Não é porque a elite de um país tem hábitos sexuais questionáveis que esse país deixa de ser conservador. Se você for querer meter esse golpe aí, nenhum país era conservador. Desde a Espanha ultra radical católica até mesmo o rei Filipe II, que era o bastião do catolicismo, tinha amantes. Não só ele, como grande parte do séquito dele. Não é por causa disso que um país tem amantes. Segundo ponto. Cara, você está transmitindo a sua tela. Tô vendo você pesquisando aqui. Por favor, forneça fontes que indicam que 1/3 dá. Só avisando mesmo. É exatamente o que eu estou fazendo aqui, cara. É a vez do Henry falar. O tempo do Henry tá passando. Vamos lá, deixa o Henry falar. Tá. Enfim, como eu tava dizendo. Não é porque a elite político-econômica de um país tem hábitos sexuais questionáveis que o país deixa de ser conservador. Se você for meter esse corpo aí, nenhum país vai ser conservador. Desde Roma Antiga até qualquer outro país. Segundo ponto, os puritanos tinham hábitos sexuais muito questionáveis mesmo. E eles não tinham uma inquisição formal, e eles também, além disso tudo, de não ter uma inquisição formal, porque eram protestantes, cada um interpretava igual o rabo deles, eles ficavam brigando o tempo todo. E existiam comunidades protestantes, puritanas e afins, que tinham hábitos sexuais que eram bem questionáveis, como Pedro. E além disso, também tinha o fator de incesto, cara. Tinha muito incesto, tem até um PDF meu aqui que eu peguei, que é a American Family and Incest, que até mais ou menos a Guerra Civil Americana não era crime, pelo menos formalmente, um pai fazer sexo com a própria filha. Claro que existia um caso de linchamento, né, de caras que eram descobertos fazendo isso e o pessoal ia lá e linchava, mas legalmente não era. E tanto isso daí era uma prática comum e quase socialmente aceita que raríssimos casos foram iniciados formalmente. No século XIX, acho que, salvo engano, até o século XIX inteiro não teve grandes casos aí de denúncia. Porque isso daí era uma coisa que era passada para debaixo do pano e o povo não ligava. No Brasil, existiu alguns hábitos sexuais questionáveis? Tinha, e a Inquisição punia. Você pode falar que a punição não era muito grave? Pode ser que ela não fosse tão grave assim, porque o caráter da Inquisição não era tão grave. Assim como as punições dos puritanos eram aplicadas, elas eram graves, mas elas não eram aplicadas de forma muito intensa. Raramente era feito. Por exemplo, bestialidade, que era uma prática de você sodomizar o próprio bicho. Os puritanos dos Estados Unidos, das 13 colônias, raramente eram punidos por fazer esse tipo de coisa. E a parte de incesto, até hoje, os Estados Unidos tem piadinha envolvendo isso daí. Inclusive, o Superbra viu um documentário sobre uma família lá incestuosa que tem lá no sul, não é não, Superbra? Você viu, lembra? Sim, eles são tudo retardado. Mete bronca. Exato. Então, esse tipo de coisa aí acontecia bastante. Outra coisa além disso é que eu falei, as mulheres, e também nas 13 colônias, pelo menos no início da sua formação, existia um sistema de semi-escravidão, que era a servidão. Basicamente, os homens, eles chegavam a leilão, eu falo homens brancos, inclusive, para as 13 colônias degradadas, eles eram vendidos para as companhias de Londres. A companhia de Londres pegava esses caras e obrigava eles a trabalhar, em média, uns 5, 7, 10 anos por aí. Claro que como todo sistema assim, tinha uns caras que extrapolavam, ficava 20, 30 anos, ou qualquer merda assim. E claro que existia muito abuso envolvendo isso, né? As mulheres, elas chegavam lá e eram praticamente vendidas aos homens que tinham lá. Mulheres brancas mesmo, vendidas para poder casar com os caras lá. Ou só para se prostituir mesmo, para ganhar uma graninha. Além disso, também tem o hábito da escravidão. Que tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos tinha muita escravidão. Com o diferencial que no Brasil, ao menos, os senhores de engenho tinham, nem todas, claro, né? Por causa que
que, como eu disse, história é complicada, sempre vai ter um outro filho da puta, mas no geral, quando eles engravidavam, emprenhavam uma escrava, diferente do que aparece em novela, eles, sei lá, tentavam fingir que o boneco era... Tentavam fingir alguma merda e cuidar do boneco. Teve até um caso aí, que eu acho que o Darcy Ribeiro falou em um livro dele lá, que eu não lembro o nome do livro, mas se você quiser eu posso pegar aqui o PDF dele e te dar a página. Que tinha um caso do senhor de engenho, de 70 anos, que ele viajava bastante aí de Pernambuco até mais ou menos o fundo do Pernambuco lá, interior. E por esse caminho de viagem, ele ficava passando em fazendas. E nessa fazenda que ele passava, os caras ofereciam mulher pra ele poder passar a noite. Aí ele acabava emprenhando essas mulheres. E por ele emprenhar essas mulheres... Quê? 10 segundos. Ah tá, então, por ele emprenhar essas mulheres, esses moleques nasciam e todos eles tratavam ele como pai, pedia benção quando ele ia pra casa e tudo mais. Isso daí é o familismo brasileiro, que é a tendência de cuidar dos próprios parentes. Deu tempo. Cogito, sua vez de falar, você tem 5 minutos, valendo a partir de agora. Mete bronca. Like na live, hein, nego? Ok, tudo bem, agora tem já mais uma semelhança de ordem. De qualquer maneira, ele colocou um fato que é interessante, porque você está falando já de, por exemplo, relações sexuais de homens que às vezes que estão em situação de fronteira e que estão em situação que, assim, estão, de certa forma, tendo relações sexuais com escravos. Ok, mas, tipo assim, cara, eu tô falando, vamos pela lógica. Se realmente tivesse tido tanta relação entre homens brancos e escravas negras, indígenas, por que você acha que os Estados Unidos hoje em dia é um país tão pouco miscigenado? Assim, todo mundo... Não, mas tipo assim, não, o seu tempo... Eu deixei você falar o seu tempo todinho, eu tô sendo honesto aqui. Não, é uma pergunta retórica. Existe uma chamada pergunta retórica. Talvez você se ache tão intelectual, você deveria saber. Mas como eu acho que você é um piro aí, então eu acho que é melhor você, por favor, se reservar aí seu tempo, porque eu lhe respeitei agora, eu exijo que você me respeite, entendeu? Ok? Ok, tudo bem. Tá bom. Voltando ao assunto. Você vê aqui, até por fontes, inclusive eu vou colocar aqui de novo, eu não tenho aqui como eu procuro minhas fontes, enfim, porque isso aqui foi, eu planejei para que fosse uma coisa, e já deixei explicitado, mas na verdade acabou fazendo isso aqui. Mas, de qualquer maneira, você vê, eu fiz essa pergunta retórica. Me responda, se houve realmente tantas relações sexuais como existiam no Brasil entre brancos e escravos, me diga por que os Estados Unidos não é tão miscigenado quanto o Brasil. Segundo, não, você vai responder no seu turno, você tá atropelando tudo. Segundo, você falou sobre, sistema de servidão e sistema de, tipo assim, e também, não exatamente sobre isso, mas sobre filhos fora do casamento. Exatamente, isso acontecia muito, mas como eu posso falar? Como é que eu posso falar? Às vezes, as punições para que eram aplicadas, quando eles tinham condição de poder fazer isso, às vezes eram muito no Brasil. Aqui, tipo assim, inclusive você vê fontes sobre, tipo assim, inclusive eu mostrei aqui na própria apresentação de slides, fontes falando que as ter um controle muito devido a esse tipo de prática, justamente porque era tão comum, ou seja, era uma coisa tão difundida dentro aqui da colônia, a questão da bigamia, a questão do homossexualismo e a questão do concubinato, que, tipo assim, não tinha nem como você punir isso de maneira eficiente. E, tipo assim, eu acho que foi você, o Caruso, que falou que tipo assim, existiam legislações para que fossem adotados ou assumidos filhos, tipo assim, fora do casamento, assim. Você vê que, tipo assim, esse tipo de coisa eram tão bem controlados que existia até legislação para isso, cara. Enquanto que aqui no Brasil ficava ao Deus dará, entendeu? É o cara fazendo filho com índia, com negra, e ficava por isso aí mesmo. Tanto que eu falei, inclusive está na apresentação de slide de novo, que aqui era até tolerado o homem ter vários filhos fora do casamento com índias e negras, porque elas estavam à margem do processo ali de moralidade que se queria colocar, entendeu? Ou seja, no máximo se impunha isso com as mulheres, as mulheres civilizadas, brancas e tal. Mas isso não realmente, a maior parte da libertinagem ainda se dava a rebelião. Inclusive, eu vou me colocar aqui, depois eu vou tentar finalizar. Eu acho que depois do Henry tem mais uma minha, né? Ou é só um para um? Não, vamos continuar. Vamos fazer essa de qualquer forma, deixa eu ver se eu coloco aqui o... Vou colocar aqui sim, já na introdução do livro aqui do Rodrigo Weinfeld. Rodrigo Weinfeld. Exatamente, aqui. Deixa eu ver aqui. Troco dos pecados. Inclusive, há uma citação muito interessante aqui que fala sobre o caráter brasileiro, já desde o começo aqui, de um Frei aqui.
aqui, ó. Olha o que é que ele fala aqui. O horizonte de seus interesses era bem estreito, limitava-se à satisfação das necessidades de sobrevivência, as do estômago para manter a vida, as do sexo para continuar a espécie. Os apelos espirituais eram nulos. Iam à igreja por rotina e por medo de não sabiam porque acreditavam em Deus, rezavam, mas em tudo quem disse, a religião era um meio de procurar por o eterno, ao serviço dos interesses pessoais, de estar bem com Deus e com os homens. Entendi então que falar em pecado a pessoas como elas não tinha qualquer razão de ser. Frei Pantaleão de Aveiro, A Casa do Pó. Ou seja, o que você tem nisso é que, tipo assim, existe até essa admissão de que tanto na questão dos costumes sexuais como na questão espiritual, 10 segundos, brasileiro sempre foi completamente nulo, entendeu? Completamente nulo. Então é isso que você. O que se importava aqui era o quê? Era sexo, era o quê? A acumulação de bens, e no máximo se tinha alguma crendice. Tempo! Já foi, Koji, já é. Vai lá, Henrique. Tá bom, vou responder suas perguntas primeiro. Primeira coisa, que existe uma coisa nos Estados Unidos chamada Códigos Negros. Isso daí aparece no campo História do Liberalismo. Eu até citei no vídeo do Rafux que eu fiz resposta ao Rafux que você comentou, mas aparentemente você não viu. Que é o seguinte, os Códigos Negros obrigavam um pai, senhor de engenho, a escravizar o próprio filho que ele tivesse como escrava. Ele não podia libertar o filho, ele não podia cuidar dele como se fosse filho dele. Era proibido por lei, mesmo se o cara quisesse. Tanto que tem caso de senhores de engenho que choraram por ter que matar, isso no sul dos Estados Unidos, por matar os próprios filhos, porque a lei obrigava eles a defender o estatuto da escravidão. Porque se você não, tipo, se você libertasse um escravo, se você fizesse qualquer merda desse gênero, você era tratado como um traidor. Por isso que não tem uma grande massa de miscigenados nos Estados Unidos. Tem uma grande massa de negros que sim sofreram miscigenação desses senhores de escravo. Porém, eles continuavam na característica de escravos. Tanto que se você pegar uma grande parte desses caras aí dos Estados Unidos, negros, muitos deles têm algum ancestral branco. É daí que vem. Outro ponto que você falou do tráfico dos pecados. Vou pegar aqui uma citação da Folha de São Paulo dos anos 2000 que o Vanfa disse. Não sabemos se havia de fato homossexuais no sentido moderno na colônia, mas os relatos de padres viajantes sobre práticas estranhas entre indígenas e mesmo entre portugueses pobres sugerem pluralidade possível. Ou seja, ele não investigou direito. Ele basicamente pegou indícios e tratou como se fossem provas. Esse é o Vargas aí. E esse relato do padre falando alguma coisa, cara, qualquer um pode falar qualquer merda, mano. Quando você estuda história, você vai encontrar 1 milhão de relatos falando um monte de coisa. Você não pode só confiar no relato de um frade sem ter uma base mais sólida antes. Isso daí deve servir como complemento. Se você pegar um estudo aí que um monte de citações falando disso, você pegar locais aí que eram antropos de sodomitas, por exemplo, já que supostamente teria uma cultura gay, orgiástica e bigâmica no Brasil, deveria se influenciar na infraestrutura e arquitetura. Me mostre aí, sei lá, um local que era antropo de sodomitas, um local aí que era antropo de casamentos bígamos, e quem realizava esses casamentos, e como eram as vidas dessas pessoas. Claro que existia bigamia, principalmente entre os bandeirantes, que foi a expansão do Brasil, porém, é o seguinte, a bigamia era o seguinte, chegava lá um bandeirante, mogava todo mundo, pegava umas índias, e logo em seguida via lá o jesuíta por trás. O jesuíta atrás vinha catequizando, e com o tempo a coisa ia se normalizando, até que não tinha mais bigamia, não tinha mais esse tipo de porra. Claro que existia prostituição, adultério e concubinato, como existia na Europa e como existia nas 13 colônias. A diferença principal entre os dois é que o Brasil ele tinha uma cosmovisão católica bastante forte, enquanto os puritanos tinham uma cosmovisão materialista protestante. Essa é a diferença. O brasileiro, ele era religioso, claro que você pode falar que a catequese pode ter sido feita de uma forma não muito boa, não muito, como posso dizer, boa, mas aí eu estaria discordando, porque os frades que vieram pra cá vieram com muita instrução. Você não tem noção da instrução que os frades que vieram pro Brasil tinham, por causa que os caras chegavam aqui em 2 meses, os caras já aprendiam o idioma dos indígenas, entendeu? Era uns negócios assim, tipo, muito foda. Então eles fizeram todo o possível pra catequizar a população. Claro que os indígenas aí um pouco mais longe, assim, etc., não tinham esse tipo de hábito. Então, não era uma questão de pessoas bígamas e imorais que tinham no Brasil grande maioria. A grande maioria eram só brasileiros médios que trabalhavam, tinham uma vida católica comum. E era o caipira, mano, é o Zé da Roça. Ainda tem tempo, hein? Ainda tem o tempo? Deixa eu ver o que mais. Cara, você devia ter procurado uma outra fonte que não fosse esse maluco aí. Como eu recomendei, Casa Grande Senzala, cara. Tem tem uma parte lá no Casa Grande Senzala que o Gilberto Freire fala só sobre sexualidade, cara, entendeu? Só sobre sexualidade. Aí você podia pegar lá que ele fala sobre sexualidade, sobre as contradições. E outra, não é porque isso daí não era aplicado pra grande maioria da população, e não é porque as pessoas cometem pecados que elas deixam de ser conservadoras ou católicas.
O que importa é o que você defende, o que importa é o que você pratica, o que você acredita. O brasileiro, ele estaria disposto, naquela época, estaria disposto a morrer por Cristo. Tanto que quando teve a União Ibérica, eles não se rebelaram contra a coroa da Espanha, justamente porque o rei da Espanha ele era católico. E quando teve a chegada dos protestantes lá do Nassau, os caralho, eles sim se revoltaram. Por quê? Porque aí era uma coisa diferente. Aí não era o valor religioso deles. Tanto que você pode chegar e falar, mas foi por causas econômicas. O que moveu os brasileiros pra lutar naquela merda? Ó, agora vai começar a segunda rodada de trocação, tá bom? Essa vai ser a última.